Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de se reunirmos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos dando início à lição de número 10. Ela tem data para 7 de junho de 2020. A classe dos adultos, e o título da nossa lição é A Intercessão pelos Efésios. Nós vamos orar nesse momento para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para juntos participarmos de mais um culto de escola bíblica dominical. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno, eu peço ao Senhor a Tua graça nesse momento e a bênção do Senhor, meu Pai, sobre a vida de todos os seus filhos que estarão participando de mais uma escola bíblica dominical. Pai de amor, eu peço a orientação do Senhor, que o Senhor tome a frente, Espírito Santo, tome a direção, para que o ensino, Senhor, para que haja efeito em relação a esse tema de intercessão, em nome de Jesus. Então a nossa lição, irmãos, nós estaremos estudando sobre a intercessão pelos Efésios. Nós estamos ainda na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ainda estamos no capítulo 3, e agora nós estaremos tratando do propósito de Paulo se colocar de joelhos por esta igreja. Teve um propósito, essa intercessão do apóstolo Paulo. Mas primeiro nós vamos aprender o que é intercessão, tirando como base, como modelo, a intercessão que o apóstolo Paulo faz em relação aos irmãos que estão em Éfeso, e pegando o exemplo, os propósitos que há dessa intercessão. Por que que Paulo ora? O que ele vê de necessário nessa igreja, na vida destes irmãos. O nosso texto áureo diz assim: por causa disso, está os Efésios 3:14 e o versículo 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então já começamos como base a oração que Paulo faz em relação aos irmãos que estão em Éfeso. Nós temos muitos outros exemplos de intercessão. Nós estaremos aprendendo também a respeito dessa palavra intercessão, que está ligada quando nós nos colocamos como uma ponte de oração. Quando nós oramos em relação a um propósito, a uma necessidade, mas na vida de outrem, a vida de outra pessoa, a vida de um irmão, a vida de uma irmã. É o que o apóstolo Paulo ele faz nesse momento. Ele intercede por algo que os irmãos necessitavam, para que eles pudessem receber algo. Então é uma ponte que faz, ele não ora por ele mesmo, mas ele ora em relação à necessidade dos irmãos. Então isso é intercessão. É quando eu oro em relação à necessidade dos irmãos, à necessidade de alguém, e eu não priorizo a minha, mas eu apresento a necessidade de outrem. Eu vou ler um texto, só um texto aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, e versículo 23. Diz assim: e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Então Samuel se põe como essa pessoa que iria interceder por Israel. Embora eles tivessem pecado, embora essa nação tivesse abandonado Samuel em relação à liderança que Samuel tinha como juiz de Israel, e Deus era o rei, então eles
pedem o rei, Deus apresenta Saul. Em torno de tudo isso, Samuel diz a essa nação: eu jamais vou deixar de orar por vocês. Praticamente, enquanto Samuel tinha fôlego, ele orava por essa nação com um propósito. Por exemplo, Jesus também, em Lucas, capítulo 22 de Lucas, versículo 31 e o versículo de número 32, quando Jesus fala para Pedro, 31 e 32 de Lucas, capítulo 22, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então nós vemos o Senhor Jesus orando por Pedro, intercedendo a favor de Pedro, para que Satanás, naquele exato momento, não cirandasse com Pedro. Jesus vê a necessidade de orar por Pedro, para que Pedro fosse livre das garras de Satanás. Então, algo que Pedro nem imaginaria que Satanás queria cirandar com ele, mas que Jesus já estava intercedendo por ele, orando pela vida de Pedro. E é interessante, eu já me lembrei, como a nossa lição vai falar sobre intercessão, nós se recordamos das nossas irmãs do círculo de oração. Quando a gente participa das orações, a gente às vezes para e começa a ouvir a oração de alguma das nossas irmãs do círculo de oração, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pelas irmãs, citando o nome dos irmãos que às vezes estão no trabalho, orando pelos irmãos que estão doentes. Nós vemos esse trabalho de intercessão. Pastores, obreiros, que oram a favor da igreja e que muitas vezes nós nem sabemos, irmãos. Existem irmãos que estão orando por nós que nós nem sabemos. Quantos irmãos apresentando a nossa vida? Isso é intercessão. Apresentar a vida de outrem a Deus, vendo a necessidade, vendo a dificuldade e que esses irmãos precisam. Eu me lembro de um texto, ainda aí aos Efésios, capítulo de número 6, quando Paulo está ensinando a igreja a respeito da oração, fortalecimento de poder através da oração, vai falar das armaduras de Deus, da armadura de Deus. Versículo 19 do capítulo 6, aos Efésios, Paulo roga aos irmãos, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo agora pede a esses irmãos que primeiro ele ora por esses irmãos. No capítulo 3. Quando chega no capítulo 6, ele pede para que esses irmãos orem por ele, para que seja aberto a porta da palavra, quando Paulo fosse pregar, quando Paulo fosse ministrar. Por isso é importante até na igreja, nós, quando houver o momento da pregação, o momento da aula da escola dominical, orar, interceder pelo aquele que estará sendo um instrumento da parte de Deus, para que Deus abra a porta da palavra. Então nós entendemos o que é intercessão. É quando eu apresento a necessidade de alguém, a necessidade de outrem, quando eu oro por essa pessoa. Então não priorizando eu, mas orando, priorizando outras pessoas ou outra pessoa. Então nós vamos andar mais um pouquinho. Então nós aprendemos aqui o texto oro. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, aqui no nosso texto áureo, Efésios 3, 14 e 15, Paulo se põe de joelho. Ele fala, por causa disso me ponho de joelho. Ele tinha recebido uma revelação a respeito dos gentios, que eles agora eram família de Deus, povo de Deus junto com os judeus, tinham se tornado um povo só, através do Evangelho, através do sacrifício de Cristo, herdeiros das bênçãos de Deus. E com essa revelação, esse mistério, que foi revelado a ele, aos apóstolos, aos profetas,
e que ele repassa isso à igreja, por causa disso ele se põe de joelho por esta igreja. Ele vê uma necessidade nessa igreja. E agora ele vai orar por essa igreja. E dentro disso ele apresenta alguns propósitos. A nossa verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então a nossa verdade prática, ela vai nos ensinar que nós temos essa incumbência de interceder pelos eleitos de Cristo. Quem são os eleitos de Cristo? Todos aqueles que estão em Cristo, que um dia entregaram a sua vida a Cristo e se tornaram uma nova criatura. Então, por essas pessoas, nós temos o dever de orar. É claro que oramos também pelas autoridades que estão em eminência, como a Bíblia ensina. Mas nesse contexto aqui, nós vamos aprender hoje que temos o dever de interceder pelos nossos irmãos, pelos aqueles que são eleitos em Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, como Paulo fez aqui aos Efésios, que eles recebam poder de Deus. E este poder não é um poder material, não é um poder bélico. Não é que eles vão receber um colete e agora vão receber armas humanas, terrenas. Não. O que Paulo está intercedendo, orando, e o que nós vamos aprender na lição, ainda mais nesses últimos dias, irmãos, aonde mais nós estamos vendo a necessidade deste poder. Nós precisamos orar para que o Senhor derrame do seu poder entre os nossos irmãos. Então, quando eu oro pelos nossos irmãos, oro pela igreja, pelas crianças, adolescentes, jovens, por todos aqueles que estão em Cristo, para que sejam cheios do poder de Deus. Eu me lembro, ainda dentro dessa carta, aos Efésios 6, versículo 10, por que Paulo pede ao Senhor que encha eles de poder? Versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, qual é a visão que Paulo está tendo? Que eles teriam luta, teriam batalha. Então eles precisavam do poder de Deus para resistir ao diabo e resistir também ao dia mau. Nós estamos vivendo hoje, na humanidade, esse período, o dia mau. Então nós precisamos orar pela vida dos nossos irmãos, para que eles sejam fortalecidos, sejam cheios do poder de Deus. Esse poder que vem da pessoa do Espírito Santo, que vai trazer ânimo aos irmãos, trazer autoridade, trazer confiança. Mas para isso nós precisamos orar a Deus. Apresentar a vida dos nossos irmãos se chama intercessão. Interceder pela vida dos nossos irmãos, ainda mais nesses últimos dias que está tão difícil, nós vermos o poder de Deus manifestando na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. Precisamos orar. E Paulo tem essa visão. Ele está enxergando que a igreja precisa de poder. Poder que venha do Senhor. Poder que venha do alto. E agora, mais do que nunca, precisamos deste poder. Onde mais nós estamos vendo as lutas, as guerras e batalhas espirituais nesses últimos dias. Vamos continuar. Sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão. Então nunca se precisou tanto viver em comunhão, em união com os irmãos. Nós estamos vendo a realidade hoje, que estamos afastados socialmente um dos outros, não estamos mais reunidos no culto, nós não sabemos o que virá depois desta pandemia que estamos vivendo no mundo, onde as autoridades pedem para nós se afastarmos um dos outros, mas nós podemos estar ligados. Hoje mesmo eu recebi ligação de um presbítero, mensagem, melhor dizendo, ele perguntando como que eu estou. Há muito tempo que eu não falo com ele, nós estamos afastados social, irmão, mas estamos ligados no mesmo espírito. Então nós vemos essa comunhão, ter tudo em comum.
Por isso nós precisamos orar, para que a igreja tenha em tudo em comum. Sua fé seja um, sua visão seja a mesma, o propósito seja o mesmo. Precisamos orar para que a igreja esteja em comunhão, esteja num só pensamento e exercitem o amor de Deus. Este amor, que é o amor ágape, é o amor de obras, é o amor praticado, que nós colocamos em prática aquilo que aprendemos com Jesus. E é interessante que em Romanos capítulo 5, algumas pessoas ainda têm a capacidade de falar que não tem esse amor ainda e que está buscando o amor de Deus. Romanos 5:5, eu estou usando a Bíblia NVI, por isso que pode variar um pouco a leitura da minha Bíblia com a Bíblia dos irmãos. A minha é NVI. Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, tudo aquele que aceita Jesus como Salvador, o amor de Deus não é pingado em gota, não é um copo. O texto que Paulo deixa bem claro é que Deus derramou esse amor em nosso coração. E esse amor, que é o amor de Deus, o amor ágape, ele deve ser colocado em prática, exercitado, que é o amor de Deus. Depois nós estaremos indo um pouquinho para a carta do apóstolo Paulo, o apóstolo João, que é conhecido como apóstolo do amor, para nós vermos e frisar muito bem essa parte do amor. A nossa leitura bíblica em classe está aos Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Aí nós estaremos encerrando o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Então vamos lá, versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome. Então Paulo está citando sobre o Pai Celeste, que é Pai tanto daqueles que estão dormindo em Cristo, como nosso também. Então ele toma esse versículo 15, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome. Então nós somos a família de Deus. Se nós vemos versículos anteriores, ele vai falar que agora nós somos, os gentios são família de Deus e forasteiros neste mundo. Versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, então ele fala que há uma imensidão de bênçãos, uma infinita, insondável riqueza da parte do Senhor. Para quê? Paulo está orando para que vos conceda essa riqueza, que sejais corroborados com poder, fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Por isso eu disse que é algo espiritual, não é algo material, não é algo físico, é interior. É um trabalho do Espírito Santo. Paulo está orando para que esses irmãos sejam cheios do poder de Deus. O poder do Espírito Santo que opera dentro deles, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então Paulo está orando para que Cristo tenha espaço, esteja à vontade na vida de vocês. Por exemplo, quando eu vou na casa de uma determinada pessoa ou de outra, vou fazer uma visita, então eu não estou na minha casa, eu não me sinto à vontade. Por mais que seja conhecido meu, eu não estou na minha casa. Então eu sento, mas sento ainda com certas restrições. Me alimento, mas me alimento com restrições. Então eu fico meio receoso. Agora, quando eu chego na minha casa, aí eu me solto. Eu fico à vontade. Porque eu tenho liberdade na minha casa. Então eu fico com confiança aqui. O que Paulo está falando, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, é para que ele tenha liberdade agora, nesta casa que são os irmãos. Que ele tome todo o controle. Sinta-se à vontade nesta casa. Essa é a oração de Paulo. Para que esses irmãos abrissem o coração, o seu entendimento,
e que Cristo habitasse verdadeiramente na vida dos nossos irmãos. E sejam arraigados, fundados em amor. Quando se fala de arraigados, é a mesma coisa de entranhas. Há uma raiz, falando a respeito do amor. Versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que está acima do raciocínio ou da razão humana, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando eu me entrego ao amor de Deus, eu conheço o amor de Deus em parte. Quando eu conheço esse amor, quando eu começo a entender sobre o amor de Deus, sobre a minha vida, eu me torno uma pessoa cheia de conhecimento de Deus. Eu aprendo muito. Até interessante, eu vou ler aqui um texto, aqui em 1 de João, capítulo de número 4, e eu não consegui nem o primeiro tópico ainda, irmãos. 1 de João, capítulo 4, e o versículo de número 18. No amor, que é exatamente esse amor que estamos tratando, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós não vemos quantas pessoas que estão com medo de ir para o inferno, de ser condenadas, e que pulam, vamos dizer assim, para a igreja. Mas nós que tememos a Deus, nós não servimos a Deus com medo de ir para o inferno ou de ser condenados. Não. Nós servimos a Deus porque o amamos. E este amor expulsa o medo de condenação. Porque nós estamos confiantes que Deus nos ama. E em seu amor demonstrado, provado através da pessoa de Cristo, nós somos salvos. Vamos continuar um pouco a nossa leitura, ainda a leitura bíblica em classe. Versículo 20 do capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, então Deus vai muito além do que pedimos. Deus vai muito além do que pensamos. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então a nossa introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Como eu disse aos irmãos, uma coisa vai ligando a outra. Quando Paulo tem a revelação, quando Paulo passa a revelação, que era um mistério, e que ele passa esse mistério à igreja de Éfeso, que os gentios fazem parte da família de Deus, que a barreira da inimizade foi quebrada, que através de Cristo, judeus e gentios se tornam um só povo, que é a igreja, a família de Deus. Então, quando Paulo tem isso, ele faz uma ponte. Agora ele começa a orar por essa igreja, a igreja de Éfeso, que recebe essa revelação da parte do apóstolo Paulo. Ele recebe de Cristo e passa a revelação à igreja de Éfeso, para que esses irmãos agora sejam alcançados pela oração de Paulo. Paulo apresenta a igreja de Éfeso e usa algumas necessidades que ele vê na igreja, que essa igreja precisava da oração de Paulo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. E isso é uma verdade. Quando nós oramos, como Paulo também, ele ora, ele sabe, ele fala isso aos irmãos que estão em Éfeso, que Deus vai muito além do que pedimos e pensamos. Nós não sabemos, por isso vale a pena nós orarmos pelos nossos irmãos, orarmos, interceder pelos que estão à nossa volta. Nós nem sabemos o que Deus pode fazer. Deus vai muito além, irmãos. Deus é poderoso.
Então, enquanto nós ficamos aqui dentro de um cômodo fechado e que a nossa mente alcança só isso, Deus está fora do tempo. Ele, por ser soberano, trabalha e opera da forma que Ele quer. E Ele surpreende-nos. E como nos surpreende. Por isso, o final aqui da nossa introdução, Ele é o único que é digno em ser glorificado. Então nós vamos refletir a respeito da oração intercessória. Esse é o tema da nossa lição. O nosso ponto central, que é a palavra-chave, vamos dizer assim, a nossa temática, temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Então, em torno dessa palavra, nós estaremos falando com os irmãos que nós precisamos praticar. Orar uns pelos outros, isso significa que estou cheio do amor de Deus. Quando eu me coloco no lugar dos irmãos, vejo a necessidade, irmãos que estão perdendo familiares, parentes, que eu sinto a dor, apresento a vida dos irmãos, aqueles que estão ficando desempregados, dando um exemplo aos irmãos, aqueles que querem trabalhar, aqueles que estão enfermos, não é que mais estamos ouvindo as pessoas pedindo oração. Então nós podemos fazer isso com amor, se colocar no lugar dos irmãos e pedir a Deus que entre em relação à necessidade desses irmãos. Então, nosso tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Subtópico 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então o nosso Deus é rico. E Paulo reconhece isso a ponto, no versículo 16, dizer: para que segundo as riquezas da sua glória. Então o nosso Deus, Ele é rico em graça, é rico em bênçãos para com a vida daquele que teme a Deus. Deixa eu ler aqui na minha versão, 3:16, diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Então, com as suas gloriosas riquezas, Deus é rico. E Ele sabe como suprir a necessidade dos irmãos, a necessidade da igreja. E em cima disso, o apóstolo Paulo se coloca de joelhos. E é interessante que ele se coloca de joelhos. Tem alguma diferença entre orar de pé, de joelhos? O que vai chamar a atenção, vamos dizer assim, a atenção de Deus é a intenção da oração. Não é se eu estou de pé, se estou deitado, se estou caminhando. Se nós vemos Neemias faz uma oração em segundos para que ele pudesse falar com o rei em relação à necessidade dos irmãos que retornaram para Jerusalém e que as muralhas estão caídas. Nós vemos Jesus falando da oração, que nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e o Pai que vem em secreto vai nos ouvir. Nós vemos na nossa leitura diária Jeremias, quando Deus fala a Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, não é a posição em si, mas sim a intenção da oração. Lembra de Tiago? Quando, deixa eu abrir aqui, Tiago, capítulo de número 4, deixa eu ver, Tiago, capítulo de número 4, isso, versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem,
não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Então, Tiago fala de uma forma de oração errada, que às vezes nós visamos o nosso interesse. E esse interesse não é em relação a glorificar a Deus ou ter um resultado sadio na vida espiritual, mas é um resultado carnal, que irá prejudicar a nossa fé. Então, a forma de oração, a maneira, vamos dizer assim, em que eu vou me colocar com o meu corpo, é claro que de joelhos, Paulo está falando sobre uma reverência que ele tem. Não é verdade? Um temor a Deus, ele se coloca de joelhos. Mas isso não significa que aquele que se coloca de joelhos, a sua oração é respondida. Significa, nós precisamos entender, que a oração que é respondida é a oração que é segundo a vontade de Deus, os interesses do reino de Deus, uma forma que Deus será glorificado, aonde não há interesse humano carnal, para nossos interesses, vontade própria, como se fosse uma lâmpada mágica. Você raspa a lâmpada e pede para o gênio, quando nós aprendíamos na escola das fábulas, que tinha um gênio da lâmpada mágica, você raspava lá a lâmpada, o gênio saía e você fazia um pedido em relação aos interesses nossos. Não, não é assim. Por exemplo, em 1 de João, capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui. 1 de João 5, versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, é da vontade de Deus que nós oramos uns pelos outros. Apresentamos, se colocamos no lugar dos nossos irmãos. Jesus fez isso. O Espírito Santo intercede, Romanos 8. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o próprio Espírito de Deus nos dá um exemplo. Ele ora por nós, ele intercede por nós. Quando ele vê a necessidade que estamos passando, sentindo, as nossas fraquezas, quando estamos em tentação. Então precisamos frisar bem isso, que o modelo em relação ao meu corpo, eu posso estar de joelho, mas a minha oração não será respondida. Como eu posso estar de pé, com os olhos até abertos, como Neemias, e a minha oração ser respondida. Mas nós temos um hábito de dobrar os nossos joelhos diante de Deus, em sinal de reverência e respeito. E isso é bom, é louvável, porque quando eu me dobro de joelhos ou coloco o meu rosto em terra, eu estou reconhecendo que diante daquele que eu estou fazendo isso, Ele é maior, Ele é soberano. Então, quando eu me coloco de joelhos na igreja, quando eu me coloco de joelho na minha casa, onde for, eu coloco meu rosto em terra, estou reconhecendo que Deus é maior, que Deus é soberano e que eu preciso dele. Então, continuamos essa prática que é louvável, mas que o nosso coração esteja ligado à vontade de Deus. Vamos continuar mais um pouquinho? O subtópico 2. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, que a igreja tenha este poder de Deus. A igreja precisa do poder de Deus para poder andar, poder resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir às dificuldades. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Então isso nós precisamos atentar muito bem. O que Paulo está dizendo não é que essa igreja não tinha o Espírito Santo. Essa igreja, esses irmãos eram selados com o Espírito Santo. Eram marcados como propriedade de Deus. Mas eles precisavam de
poder de Deus, de um fortalecimento, de algo a mais que Deus tem. Por isso ele cita a palavra riquezas da sua glória. Então Deus tem muito mais para nós, que nós não sabemos. Se limitamos nesse cômodo fechado, mas Deus tem muito mais. Em cima disso, Paulo está orando para que Deus encha eles de poder. Eles já têm o Espírito Santo, mas que eles fossem cheios do poder de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Então nós precisamos entender muito bem isso. É João 14, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então nós precisamos deste poder para sermos testemunhas. Precisamos de ousadia. Precisamos de confiança. Tudo isso vem com o poder de Deus. Precisamos de força, de desejar as coisas de Deus. Tudo isso vem com as riquezas da glória de Deus, com esse poder de Deus que nos impulsiona mais e mais a sermos cheios do Espírito Santo. Subtópico 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Então Cristo não habitava? Cristo habitava na vida deles. O Espírito Santo mora dentro deles. Nós aprendemos a lição passada, que eles são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora, mas como eu disse aos irmãos, há uma diferença quando você se sente à vontade naquele ambiente. Um ambiente que é seu, a casa que é sua. Por exemplo, você tem um veículo. Se você pegar o veículo de alguém, você fica preocupado. Você não tem aquela liberdade, você não fica à vontade. Mas quando você pega o que é seu, aí você se sente espaçoso. Você se sente à vontade. Então, o que Paulo está orando é para que a igreja abrisse o seu coração e que Jesus se sentisse à vontade, como dono dessa igreja, como dono da vida dos irmãos. Tivesse primazia. Cristo reinasse na vida deles, totalmente. E isso é lindo, irmãos, quando nós entendemos isso. Subtópico 2. O tópico 2 da nossa lição. Arraigados e fundados em amor. Então nós saímos de um dos propósitos da oração de Paulo, que a igreja fosse cheia do poder de Deus, que Cristo tinha riquezas insondáveis para essa igreja e que eles fossem habitados por Cristo completamente, Cristo os dominasse completamente. E agora nós estamos indo ainda para dentro ainda da oração de Paulo, não saímos. Nosso tópico 2 diz: arraigados e fundados em amor, que é uma virtude do cristão, um distintivo do cristão. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então nós temos aqui, subtópico 1, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras o amor é atributo divino. Então isso vem de Deus. Por isso eu li com os irmãos Romanos 5,5. Nós temos o amor natural que Deus nos empresta, que é o amor de pai para filho, filho para pai, para uma esposa, marido. Esse amor que Deus nos empresta. Mas existe um amor que é derramado no nosso coração, que é o distintivo do cristão. Que Jesus disse que através desse amor o mundo nos conheceria. Que através do amor que foi derramado no nosso coração. Esse amor ágape. 1 de João, capítulo
4. 1 João capítulo 4, versículo de número 8. 1 João 4, versículo de número 8. Diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama não conhece a Deus. Muito se fala sobre o amor. Nós ouvimos muito, até mesmo na igreja, em palestras, muito se fala em amor. Mas tem um versículo que a irmã Jaqueline gosta muito de falar. Quem não conhece a irmã Jaqueline é minha esposa. Ela gosta muito de falar esse versículo. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então isso é interessante, se estamos dispostos a isso, a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E esse amor, então nós entendemos que é um amor de prática. Por quê? Versículo 17, ainda de 1 João, que eu li com os irmãos, 3:16, agora o 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, o amor que foi derramado no nosso coração, ele deve ser praticado. Claro que nós vamos fazer as boas obras em relação aos irmãos, aos da fé, mas Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso, e essa lição nos chama a atenção para um propósito que podemos fazer nesses últimos dias, em amor. Através desse amor, ser colocado em ação a intercessão. Orar pelos nossos irmãos, ter mais tempo com Deus, mas orando pelas necessidades dos nossos irmãos. Você que está ouvindo essa lição, eu tenho certeza que você sabe de alguém, de um irmão ou de uma irmã, que tem alguma necessidade. E que você pode dobrar os seus joelhos e interceder, se colocar no lugar, sentir a tristeza, a perca de um ente querido, que a gente sabe que palavras não vão consolar agora, mas que o Espírito Santo tem esse poder e nós podemos orar. Senhor, consola, alcança. Quantos agora, eu fico imaginando, irmãos, quantos, no meio dessa pandemia, dessa dificuldade, quantos pais de família, os nossos irmãos estão desempregados, precisando de uma porta aberta. Que o Senhor ajude-os. Não é somente o alimento, mas se fala de dignidade do homem. Porque o homem precisa trabalhar, o homem quer trabalhar. Imagine quantos, eu estava conversando com um dos irmãos que trabalham comigo, os irmãos não conseguiram receber até agora. E eu falei, meu Deus, os irmãos não estão conseguindo receber. Eu estou trabalhando hoje, mas e a necessidade dos meus irmãos? É nesse sentido que a oração vai nos ensinar. Por isso eu li aqui a chave, que é o ponto central. Temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Então essa lição nós precisamos aplicar. Nós podemos orar em relação à necessidade dos nossos irmãos. Vamos continuar. Arraigados e fundados em amor. Primeiro, amor, a virtude cristã. Segundo, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Então nós precisamos entender muito bem isso. Que se nós não tivermos raízes no amor, então a nossa vida cristã, irmãos, é um fracasso.
1 Coríntios 13, Paulo deixa bem claro isso. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine, só faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Ele vai falando aqui o resultado do amor. E é importante nós notarmos se esse amor faz parte da nossa vida, diária, praticada, vivida. Vou voltar aqui. Versículo 4. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Por isso eu falei de intercessão. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo fala algumas das ações que virão quando esse amor que foi derramado em meu coração e quando estou enraizado nele. Paulo fala algumas das ações que vão aparecendo diariamente em minha vida em relação ao amor praticado. Então nós temos uma forma hoje de expressar o amor de Deus no nosso coração. Que forma é essa? O tema da nossa lição. Intercedendo pelos nossos irmãos. Intercedendo pela igreja do Senhor. Fique imaginando nossos irmãos missionários. Nesse tempo tão difícil de pandemia. Tempo tão difícil que as igrejas estão fechadas. Nossos irmãos que estão no campo de missão. Ou nossos irmãos que fazem trabalho de capelania nos presídios, nos hospitais. Ou os nossos irmãos idosos. Nós temos irmãos na nossa igreja de mais de 90 anos, em que temos saudade dos irmãos, mas não podemos ver. Nós podemos orar por esses irmãos, irmãos que estão doentes, que dependem de remédio, dependem de atendimento médico, acompanhamento médico, mas que não podem ir, como eu ouvi essa semana. A irmã me disse, eu preciso passar no médico, mas eles não estão atendendo na consulta. A irmã precisando de atendimento. Nós podemos fazer alguma coisa. Se não tivermos ainda mais condição financeira para resolver algum problema, nós podemos fazer alguma coisa ao Deus que é rico em glória. Ele é rico. Na dispensa de Deus, vamos dizer assim, tem riquezas lá, insondáveis, que supra a necessidade de qualquer pessoa. Que Paulo fala aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é poderoso para suprir a necessidade de todos nós. Deus é poderoso. Por isso precisamos colocar isso em prática. Orar uns pelos outros. Apresente a vida dos irmãos, suas necessidades, a vida do pastor da igreja, dos pastores, da liderança. Imagine hoje, nesses últimos dias, como é difícil para a liderança da igreja. Os pastores que estão em eminência, aqueles que estão apacentando o rebanho, os pastores que são presidente de campo, como está difícil. Abre, não abre. Se abre, é porque é irresponsável. Se não abre, é porque não tem fé.
Tem culto ou não tem culto? Se tem culto, é irresponsável, corre risco. E se não tem, é um homem de pouca fé. Precisamos orar por eles, para que o Senhor dê sabedoria, dê a direção e lhes mostre o centro da vontade dele aos nossos líderes. 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos ler na nossa lição, Efésios 3, 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, está além de toda a capacidade humana, de todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me envolvo com o amor de Deus, quanto mais eu pratico, quanto mais esse amor de Deus transborda dentro de mim, mais eu sou cheio da plenitude de Deus. Mais eu sou cheio da presença de Deus, dessa graça de Deus. Nós vamos continuar aqui. A lição de tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Então nós somos um canal de intercessão a favor dos nossos irmãos. Vou tomar a linha da lição e dessa palavra que Paulo fala aos Efésios 3. Dentro dessa linha, somos o canal, nós estamos intercedendo, levando a necessidade dos irmãos, a necessidade de alguém que está próximo de mim. E Deus, que é poderoso, que não tem limite, Ele vai muito além do que eu estou intercedendo. Significa que enquanto eu estou indo com uma caixinha de fósforo, Deus está vindo com um caminhão. Porque dentro da minha limitação, eu estou enxergando a necessidade. Eu estou apresentando a necessidade deles, a necessidade desses irmãos. Mas Deus é tão bom que, como Pai misericordioso, ouve a oração do seu filho, que pede por um outro filho em amor. E Deus, que é amoroso, rico em misericórdia, rico na sua dispensa, Ele derrama das suas bênçãos, favorecendo aquele irmão e alegrando o meu coração. Então, quando eu vejo o irmão sendo abençoado por Deus, eu estou vendo o resultado da minha oração, isso me alegra também. Então, há um antigo pastor nosso que dizia: a tua vitória é a minha vitória.
2. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à Igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessa e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, a Ele seja toda a adoração. Versículo 21. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus. Que Cristo seja glorificado em nosso meio. Que Cristo seja exaltado em nosso meio. Que Cristo seja louvado, adorado e bendito em nosso meio, quando nós estamos em comunhão, unidos num só propósito, que Ele seja exaltado. 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na Igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da Igreja. A Igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então a Igreja é uma agência missionária, mas também ela tem a incumbência de adorar a Deus. Fomos chamados para louvor da sua glória. Então, a Igreja tem uma incumbência de adorar a Deus. Primeiro Paulo faz o convite e depois ele termina dizendo que nós temos essa incumbência de adorar, bendizer e glorificar o nome de nosso Deus. A conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da Igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Como disse aos irmãos, o propósito da oração de Paulo: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe meus irmãos. Nós vamos fazer mais uma oração. E nesta oração, conforme a nossa lição, eu quero orar pela tua vida. Se você conseguiu ficar até o fim da aula, é sinal que é minha obrigação orar por você, pela sua casa, pela sua família, segundo a lição e o nosso tema, que Deus é poderoso para ir muito além do que pedimos e esperamos. Feche seus olhos onde você está e apresente a sua necessidade a Deus, e eu estarei orando, intercedendo a favor da sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar ao Senhor pela vida deste irmão, desta irmã, ou de quem quer que seja, meu Deus, que esteja ouvindo essa palavra. Pai bendito, eu apresento esta vida diante do Senhor. O Senhor sabe qual é a necessidade, o Senhor sabe qual é a situação, mas eu oro ao Senhor, ao Pai nosso. Meu Deus, entre, Senhor, com a providência, com o recurso. O Senhor é rico em glória, como nós aprendemos, Senhor, nesta lição. Senhor, supre toda a necessidade dos seus filhos e os abençoe, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.